Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar de revisões históricas. Por aqui o nosso ponto de partida será a polêmica que está em pauta envolvendo a necessidade ou não de uma possível alteração no hino do Rio Grande do Sul, que está presente por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara o Guilherme Senger, ele que é historiador e professor na Escola de Aplicação da Fevale. Então, Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, agradeço o convite, estar aqui de novo. Obrigado, TV Câmara. Também participa da nossa edição a Fernanda Oliveira, ela que também é historiadora e professora na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então também, Fernanda, seja muito bem-vinda ao TV Câmara Entrevista. Olá, agradeço muito o convite e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa. E de imediato eu quero perguntar para o Guilherme, professor, como se definir uma revisão histórica? Quais os pontos que devem ser abordados, levados em consideração para se estabelecer uma revisão histórica em alguma obra, seja ela literária ou não, que já esteja colocada na história? Se são os anseios da sociedade ou, de repente, estudos mais aprofundados em um outro entendimento do período histórico? Bom, eu acho que ressignificar a história é bem importante, é algo que vem de demandas sociais, de grupos que normalmente não foram atendidos no momento que essa memória foi construída. Então a memória está construída seja em estátuas, seja no hino, seja em símbolos do Estado, e a gente precisa pensar sobre essa memória sobre todas as óticas possíveis, não apenas aquela estabelecida de um ponto de partida. Então a sociedade está querendo conversar sobre isso, ela já apresenta, novas demandas, diversas demandas importantes de grupos que foram menos visibilizados, e é fundamental sempre pensar a ressignificação da história a partir de pesquisa profunda, dados, informações, e é a sociedade que vai pedir por esses dados, vai clamar por essa visibilidade. Ainda sobre revisões históricas, Fernanda, o que pode servir de ponto de partida para esse entendimento, para essa necessidade ou não de uma mudança do contexto histórico? Bom, seguindo um pouco o que o Guilherme já trouxe, a gente pode pensar exatamente no sentido de que é a sociedade que demanda isso, né? Então, a sociedade traz, a partir de seus grupos organizados, frente ao Estado, como que determinados elementos devem ser repensados, por exemplo, né? Então esse é um primeiro ponto de partida, e é importante considerar que a sociedade ela é formada de diferentes grupos, então diferentes grupos vão organizar diferentes demandas, e aí é importante que a discussão ela seja estabelecida num contexto mais plural, onde esses vários grupos possam ter voz, possam estar presentes. E quando a gente olha também do nosso ponto de partida, do presente, a gente precisa olhar para esse passado também reconhecendo os elementos que a gente já conhece em termos de processo histórico. Porque dentro da revisão tem um dado que é sempre muito preocupante, que é o dado do revisionismo, que é quando a gente volta a discutir questões que já estão bastante solidificadas na nossa história desde um ponto de vista de aprofundamento teórico, metodológico, enfim, de que a gente já conhece muitos desses fatos. Um exemplo, para ficar mais palatável para quem está nos acompanhando, por exemplo, é afirmar que a escravidão foi algo benévolo na nossa história. Isso seria um revisionismo e não um ponto de revisão. Ou seja, a gente já tem fonte considerável apontando como o sistema escravista ele era perverso, e aí, do ponto de vista do presente, revisitar isso seria bastante perverso. Então, a gente precisa, nessa discussão, conseguir mediar diferentes pontos de vista, inclusive de especialistas nos contextos, para que a gente possa se aproximar da história e da memória, e não única e exclusivamente da tradição. Porque a tradição ela está assentada muito mais num dado de invenção e não necessariamente de costume. Então a gente precisa mediar essas várias searas aí para trazer esse dado para a nossa discussão e para aí, de fato, essa discussão ela ser mais plural e tal acesso de todas as pessoas envolvidas.
São os grupos que compõem esse pluralismo que devem ser os agentes participativos e que devem pautar essa discussão. Sem dúvida, porque, sobretudo, quando a gente pensa em instituição de símbolos pátrios, enfim, isso está relacionado ao poder do Estado. É a elite dominante que define isso. É ela que, em última instância, determina o que vai ser valorizado, enfim. Quando a gente propõe uma discussão, a gente está propondo que os agentes, os sujeitos da sociedade possam se fazer presentes, e aí essa discussão fica mais plural. Então, esses grupos têm que se fazer presentes, inclusive, independente de serem favoráveis ou contrários. Mas diferentes grupos estando na mesa, a gente tem uma possibilidade de consenso e, de fato, de alcançar representação, que é para isso que esses símbolos servem, muito mais do que um dado de tradição inventada, mas no sentido de representação. Isso precisa representar um todo, e esse todo tem que ter diferentes mediações ali. Aproveitando que a Fernanda falou, eu acho que uma justificativa dessa PEC que passa pela palavra imutabilidade é uma justificativa que tem uma ausência de quórum democrático, né? Quando a gente usa uma palavra como essa para colocar numa mudança de lei, a gente toma um caminho perigoso, um caminho que, por exemplo, podia ter apagado a construção desse imaginário farroupilha, né? Foi na Escola Júlio de Castilhos, no final dos anos 40, início da década de 50, que o Paixão Cortes, seus colegas, o movimento estudantil, criou, né, toda essa tradição do MTG, deu visibilidade, fez um olhar histórico, né, com uma característica de trânsito do popular por erudito, fez vários caminhos inventados, né, fabricados, e que foi uma demanda que, por exemplo, se houvesse a imutabilidade, essa significação que ele deu, que era uma ressignificação do passado, ia, né, não poder acontecer, que ele deu, que todos deram, né, que todos que participaram do movimento. Então, tomar atitudes assim a partir da classe política não parece o melhor caminho para um âmbito democrático, né? A justificativa que a gente encontra nessa PEC, que está sendo analisada pelos deputados estaduais aqui no Rio Grande do Sul, é que seria para proteger os símbolos estaduais e também uma forma de manter as tradições imutáveis, que é a palavra utilizada na PEC do deputado. Então eu lhe pergunto se essa justificativa ainda é válida ou se é necessário mesmo entender o contexto histórico atual. Acho que a gente sempre precisa entender o contexto, né? A gente faz uma leitura com perguntas no presente sobre o passado. Então, quando a justificativa apresenta lá na sua escrita, né, a questão de um medo de uma transformação, uma ressignificação e uma desconstrução do passado do Rio Grande do Sul. O meu projeto de mestrado, né, defendido o nome do projeto que eu estudei, né, sobre o âmbito escolar, assim, aplicado pedagogicamente, se chamava Desconstruindo Estátuas. Desconstruir o passado é uma tarefa incessante do historiador. Eu já dou aula há mais de 15 anos, a minha aula não pode ser a mesma de 15 anos atrás. A gente precisa se adequar ao público, fazer uma transformação, pensar né, em quem tu está atendendo, ressignificar as nossas falas para que o passado seja melhor compreendido. Então a sociedade sempre vai buscar ressignificações, né? Sempre vai querer construir novas estátuas, mudar a paisagem, pensar nas coisas que transponham a ideia de mutabilidade. Então, ressignificar o passado é tarefa da escola, é tarefa de historiadores, é tarefa da sociedade, dos movimentos sociais, e eles que vão poder, né, transpor assim, um limite constitucional. Se a proposta fala, né, em criar uma camada protetiva para a Constituição, eu acho que se ela for construída, se ela for aprovada, se isso acontecer, a sociedade vai continuar respondendo a essa camada. Ela vai continuar criando as suas significações. Como, por exemplo, já tem um documentário, já tem alguns anos, né, que é o Manifesto por Ongos, documentário disponível no YouTube. Lá tu vai encontrar uma versão do hino do grupo Rafuage, construída com um documentário, com presença de historiadores aí famosos, José Eusébio Assunção, Leandro Carnal. Esses historiadores estão falando, o grupo está cantando a música e está trazendo uma significação diferente para o hino do Rio Grande do Sul, para pensar o passado da Revolução Farroupilha sobre outras óticas que não sejam apenas uma ótica estabelecida única que pode ser trabalhada. Então, realmente causa desconforto quando a gente vem do âmbito escolar falar em mutabilidade. A gente quer a transição diferente, a diversidade, a transformação, né? Fernanda,
com base nisso que o Guilherme traz da ressignificação da história, muita gente ouve nas discussões sobre a língua estar viva, a língua viva, quando se discute expressões que mudam e palavras que se modificam na língua portuguesa. Lhe pergunto se a história e as obras históricas também devem sofrer essa mutação, seguindo o rumo da sociedade também, sendo impostas, de certa forma, pelas alterações que a sociedade sofre ao longo dos anos, dos séculos, enfim, e de todo o entendimento de convívio social. Então, essa é uma discussão muito complexa, né? A gente tem o dado de não alteração de algo que, por um lado, de algo que foi construído num determinado contexto e aquela linguagem denota sobre aquele contexto. Então, algumas vezes a gente vai tensionar nesse sentido de manter a obra da forma como ela estava, porque aquilo denota algo que para nós é fundamental de ser compreendido na sociedade. No entanto, quando isso é produzido no contemporâneo, a gente precisa rever esses elementos. Uma questão, uma palavra que está muito em voga já há mais de uma década e que nos traz, inclusive, a discussão de uma forma mais latente em relação ao Rio Grande do Sul é, por exemplo, a expressão escravo. Tem se utilizado muito mais, a partir das pesquisas, dos diálogos com os movimentos sociais, a noção de escravizado. E talvez para as pessoas pode parecer uma discussão um tanto quanto vazia, mas não é. É muito diferente tu atribuir a uma pessoa uma condição e tu definir que a pessoa nasce já, que aquilo é inerente a ela, que é a noção de escravo. É como se a pessoa fosse, de fato, um escravo. E outra coisa é tu atribuir, tu dizer, olha, ela foi reduzida à condição de escravidão. Por isso a noção de escravizado. Então, todas essas questões, elas precisam de uma mediação, não tem uma resposta fechada para isso. A gente precisa entender qual é o objetivo principal. Por exemplo, pensando no contexto escolar, pensar obras que foram editadas no início do século XX, por exemplo, uma grande discussão que permanece na sociedade são as obras do Monteiro Lobato e o seu cunho bastante perverso, um cunho racista de fato. Como fazer essa transposição para ir para a sala de aula? Algumas pessoas vão advogar que essas obras têm que sair de circulação. Outras vão dizer, não, a gente precisa fazer uma mediação, entra aí o papel do professor. Então, as novas edições trazendo contestação, fazendo uso de nota de rodapé, explicando no início do livro que aquela obra ela é contextualizada, ela está trazendo determinadas referências, estimular um debate, algo que eu sou bastante... eu considero que é um caminho bastante profícuo, que é estimular esse debate, porque a sociedade precisa entender. O passado, ele não era perfeito. Ele não era pautado pelos mesmos elementos que nós temos hoje. E isso nos permite observar como a sociedade vai avançando, como determinadas temáticas hoje elas se colocam como fundamentais porque a sociedade mudou, porque as pessoas entendem que esses elementos são importantes. Mas isso não era a mesma coisa há 20 anos atrás, há 40 anos atrás, há 100 anos. Então, esses elementos são todos, me parecem, fundamentais de estimularem discussão. Eu acredito que o espaço da sociedade e o espaço da sala de aula, que é um microcosmo da sociedade, ele é um espaço que precisa prezar pela democracia e pela pluralidade. Ele é um lugar onde todas as vozes precisam aparecer. É ali que eu tenho capacidade de chegar naquelas pessoas que, por vezes, têm uma série de ideias equivocadas sobre o passado, que carregam estereótipos e preconceitos. Se eu não abrir o espaço da sala de aula para essas pessoas se colocarem, e aí a gente ter a possibilidade de transformação, essas pessoas só vão fazer um determinado caminho, pelo menos é o mais direto, ir para a sociedade e na sociedade colocar todos aqueles preconceitos para fora. Então, eu acredito no potencial da educação para a gente transformar. E esse debate sobre palavras, sobre contextos, sobre obras históricas, ele é fundamental. A gente precisa, de fato, discutir isso para não correr o risco de romantizar determinados momentos, mas também não correr o risco de demonizar, porque a gente precisa entender as coisas como elas aconteceram no seu determinado contexto. Entender quando eu falo, por exemplo, olha, as mulheres não andavam vestidas de prenda, como a Casa das Sete Mulheres definiu. Não era nem possível que isso acontecesse. Eu não estou dizendo que a pessoa que está lá no MTG não possa utilizar esse vestido. É entender como que isso reflete, de fato, um processo histórico. O que significa chamar as mulheres de prenda, reportar as mulheres a esse lugar, né? Então, todos esses elementos eles são dotados de história, de historicidade. A gente precisa trazer para a sala de aula essas discussões, inclusive os termos, as palavras e as obras históricas. Sobre essa discussão que a Fernanda propõe, Guilherme, é preciso entender que nem tudo que foi estabelecido no passado, naquele contexto histórico, era errado e que agora também denota uma evolução da sociedade como um todo.
Claro, eu acho que ela trouxe um ponto bem legal, que é pensar o âmbito escolar a partir do erro, né? A gente vai passar os nossos preconceitos, a estrutura social com suas condições, e o aluno que está no ensino fundamental, que está saindo da sua formação, se colocando na sociedade, ele vai colocar no dia a dia dele, né? Um aluno do ensino fundamental, ele, jovem, vai incorrer em erros, né? Ele vai fazer piadas preconceituosas, vai ter atitudes que não são as melhores possíveis, e o âmbito escolar é dizer o que está, né, construir uma opinião, né, formar ele para que ele, a partir do erro, aprenda, se ressignifique e possa fazer uma nova atitude. Então, o âmbito escolar tem que ter espaço para debates, tem que ter espaço para erro e construção. A gente vê esse debate na classe política, né, parece congelando um pouquinho da ideia de que aqui, esse espaço da Câmara dos Deputados, no caso, né, para além da Câmara Municipal, ele deveria estar criando, no início de um mandato desses deputados, ele devia estar criando um diálogo de conversa, de construção de demandas da sociedade gaúcha, e nós, parece, né, estamos criando polarização, conflitos, assim, né, ao invés de criar pontes, conversas, que é algo que a escola, né, quer trazer, parece que estão querendo botar uma pedra, assim, imutabilidade, sem transformação, não olhar sobre o passado, termos como, né, ventos ideológicos estão lá na justificativa da PEC, isso parece não ofertar um caminho democrático para o debate, né, e para a conversa. E a gente na escola quer a conversa, a gente quer construir, aprender com os erros e se tornar, né, parte desse espaço democrático. Sobre essa questão ideológica que o Guilherme cita, Fernanda, antes tu falava em revisionismo, né? Existe uma diferença entre o revisionismo ideológico, muitas vezes utilizado como um termo pejorativo, e a revisão histórica. Sim, existe. Então, vai justamente nesse sentido. A revisão histórica, ela vai olhar para esse passado com base em dados, em fontes das mais diferentes naturezas, evidentemente não somente as fontes escritas, enfim, a gente tem ampliado muito mais esse escopo, trabalhado muito mais a partir da memória, também da oralidade, da tradição oral. Então, a revisão histórica, ela vai olhar para esse passado e observar quais os pontos que ainda estão nebulosos, que nós ainda precisamos de fato avançar, e quais aqueles que já estão consolidados, mas que trazem também equívocos que a gente precisa revisar. Esse é o dado da revisão. O revisionismo histórico, ele é um revisionismo ideológico, na verdade, ele é justamente pautado a partir de concepções, sobretudo políticas, institucionais, que olham para o passado tentando enquadrar esse passado naquele que é o objetivo do presente. Então, ele tem pouca margem, de fato, para observar o passado como ele aconteceu, né? Pelo menos aquilo que é possível alcançar do passado, porque a gente não tem uma máquina do tempo para voltar e dizer, olha, aconteceu exatamente dessa forma. Mas essa seria uma grande diferença aí entre um espaço e outro. E essas questões, elas estão muito intricadas, e às vezes a população, de uma forma geral, não atenta para esses meandros que são muito perversos. E um dado que nos permite trazer aqui para a discussão, que é bem interessante, é o seguinte: essa PEC que está em discussão, ela versa sobre a imutabilidade dos nossos símbolos pátrios. É essa a proposta da emenda constitucional. No entanto, a população, de uma forma geral, tem referido essa emenda, na verdade, como uma tentativa de transformação do hino. Teria chegado, supostamente, uma proposta, olha, vamos trocar o hino, e aí houve uma reação e disse, não, precisamos proteger esse hino. Quando isso, na verdade, não aconteceu. O que a gente tem são demandas dos movimentos sociais, pelo menos identificadas historicamente desde os anos 70, reivindicando e dizendo, olha, o hino do Rio Grande do Sul tem uma parte que é racista. Isso precisa ser revisto. Já foi indicado, inclusive, possibilidade de reestruturação da letra, enfim, vários elementos perpassaram até o nosso contemporâneo. Nas últimas legislaturas, mais especificamente na municipal e na estadual, a gente teve um processo aí que, como todas as atividades cívicas do Estado, se toca o hino do Rio Grande do Sul. Determinados deputados e vereadores, sobretudo pessoas negras, se recusaram a levantar.
Isso trouxe uma discussão para casa, para ambas as casas, no sentido como que isso acontece, porque isso seria considerado uma falta de respeito pelo um símbolo pátrio. Então, a partir daí se abre uma discussão, essa discussão foi colocada na sociedade, isso abriu um debate. O que a parte ideológica faz com isso? Olha para esse debate e pensa, eu vou restringir o debate. O debate não é positivo. Não é interessante que as pessoas possam discutir sobre a letra do nosso hino e, quiçá, sim, propor um projeto de emenda onde a gente altere a letra do hino. Então, a gente já coloca, e aí entra o revisionismo ideológico, no sentido de colocar, não, então a gente cria uma proteção, disfarçada de proteção, para a imutabilidade do hino. Quando a questão de fundo é pensar, o hino deve representar a sociedade gaúcha, é para isso que um hino existe. Ele tem que provocar uma coesão, ele tem que demonstrar a identidade sulina. A identidade sulina não é apenas branca. A identidade sulina ela também é composta por outras etnias e grupos raciais, incluindo a população negra, que passou historicamente por um processo de escravidão, ainda que não se resuma a sua história somente a isso. Se essa população organizada reivindica e diz que essa parte do hino ela não a representa, tem um problema no nosso hino. O hino precisa representar todas as pessoas, ou pelo menos ele não pode trazer elementos que excluam determinados segmentos da sociedade. Aí estaria a possibilidade de um debate efetivo, um debate que fosse levado para a sociedade. Mas se a gente vem com a perspectiva ideológica de imutabilidade, ou seja, não pode mais ser transformado, a gente está passando inclusive por cima de algo que já aconteceu pelo menos 4 vezes na história do hino do Rio Grande do Sul. Ele já foi alterado, o hino do Brasil também já foi alterado. E essa não é uma especificidade brasileira, isso já aconteceu para outros lugares, bandeiras, né? Os símbolos de forma geral, bandeira, brasão e hino, já foram alterados em outros espaços, Inglaterra, Estados Unidos, África do Sul, já passaram por essa transformação. Então, esse dado da revisão histórica e do revisionismo ideológico são muito importantes da gente trazer para a sociedade para que as pessoas também tenham elementos para observar o que está no fundo dessa discussão de proposta de emenda constitucional e por que discutir sobre isso é tão importante, mas não só sobre isso, sobre vários elementos. Pensar política institucional significa pensar sobre o cotidiano, significa pensar sobre o que faz sentido na vida das pessoas. Faz sentido ter comida na mesa, mas faz sentido também ter uma letra de um hino que as pessoas possam se identificar, desde as nossas crianças até as pessoas de mais idade. Perfeito, a Fernanda, acredito, traz um ponto muito importante para o nosso programa, para a gente avançar na nossa discussão. Agora, Guilherme, tu acredita, assim como a Fernanda trouxe para a discussão, que essa emenda, essa PEC, ela ataca o diálogo e o acesso ao conhecimento histórico atual, ao invés de atacar, claro, uma proposta já formulada num debate parlamentar que ainda não ocorreu. Esse debate se criou a partir das manifestações que a Fernanda traz, que aconteceram no início da legislatura de 2021 aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre e também no início da última legislatura na Assembleia Legislativa, onde, conforme também a Fernanda trouxe, então vereadores e agora deputados da bancada negra se manifestaram contrários, se sentiram atingidos e ofendidos pelo trecho que é povo que não tem virtude acaba por ser escravo, presente no nosso hino. Então, tu acredita que essa PEC pode ser considerada um ataque ao diálogo e ao acesso a esse conhecimento histórico? Quando a gente analisa as justificativas da PEC, vou voltar nesse ponto que eu acho importante, né, porque é onde os deputados que vão votar a respeito têm que analisar a justificativa que é colocada. Tem uma questão ali de semântica, né, de que seria apenas semântica, uma discussão que não é necessária ser feita. Nossa, a semântica é uma construção fundamental no meio acadêmico, no meio escolar. A gente precisa discutir as formas de se representar e falar, né? A língua falada, a origem de palavras africanas, a origem de palavras indígenas na língua portuguesa. Essa construção, ela precisa ser feita. E quando, né, parece flertar com o autoritarismo, a gente coloca ali um pensamento de mutabilidade, parece que a gente está querendo congelar essas conversas e esses debates, não permitir que grupos se deem significado, se coloquem na pauta, né? O que a gente tem ouvido muito na política atualmente é a expressão o mimimi, né? De que grupos estão fazendo mimimi. A construção semântica de buscar visibilidade através da linguagem, das representações, dos símbolos, é fundamental.
né? Não passa por um mimimi, passa por dar, né, voz e ouvir essas vozes de toda a sociedade, né? Entender que esses grupos precisam ser discutidos e não apenas ficar numa repetição da história, né? E sobre visibilidade, identidade, principalmente representatividade, Fernanda, quem são as pessoas que podem determinar uma revisão histórica no hino do Rio Grande do Sul, ou pelo menos quem deveria ser de fato ouvido e levado em consideração nessa discussão? Olha, eu diria que a gente não pode deixar de lado, evidentemente, toda uma produção histórica, né, assentada em pesquisas sistemáticas, mas, sobretudo, os movimentos sociais. E aí, nesse caso em específico, os movimentos sociais negros, chamados diferentes, inclusive diferentes espectros, porque o movimento social negro não é um bloco homogêneo, a gente tem um movimento que vai da esquerda à direita, pensando em política institucional, mas é importante chamar essas pessoas para a cena do debate, porque esse dado da representatividade, ele só faz sentido se essas pessoas tiverem lugar na mesa de decisão. Senão a representatividade ela fica vazia. Inclusive, não adianta a gente concentrar apenas, por exemplo, os nossos representantes negros da Assembleia. A gente não consegue fazer essa discussão apenas assentados neles. A gente precisa que essa discussão seja compartilhada por outros membros da casa que entendam que essa discussão é uma discussão fundamental. Então, a gente precisa trazer os movimentos sociais para a mesa no sentido de que eles tenham poder para decidir. É isso que faz com que a representatividade e a representação, elas se efetivem. Senão, a gente só vai ter mais uma pessoa negra lá apontando, enfim, mas não tem um papel de decisão. Então, a grande questão que está em voga aqui, para a gente pensar representação, identidade, representatividade, é o dado do poder. Essas pessoas precisam estar assentadas em conhecimentos, por isso o movimento social negro é um movimento que traz isso a partir da sua experiência, da sua vivência, mas também dialoga muito com a produção constituída. E aí essas pessoas trazerem aí para a mesa, né, de discussão todas as ponderações, e aí sim a gente vai ter condição de, num ambiente mais amplo, fazer uma discussão mais qualificada sobre isso. E você acredita que essas pessoas serão de fato colocadas à mesa para essa discussão? Olha, por hora ainda isso não se efetiva. A gente tem a chamada de algumas discussões, como por exemplo uma audiência pública na Assembleia que permite pensar isso, mas é uma audiência pública que acaba ficando concentrada exatamente nas mesmas lideranças políticas, que são as lideranças negras. A gente tem pouco diálogo, por exemplo, com outros representantes de outras esferas ali do poder também. Então, esse é um dado ainda bastante sensível, isso acaba ficando muito reduzido. É como se essa fosse uma discussão que competisse única e exclusivamente a população negra, mais uma vez, quando a proposta de emenda constitucional não versa sobre isso. Então, esse é um dado da perversidade do próprio racismo que permeia essa discussão. Essa discussão é uma discussão completamente informada para o racismo. Se não fosse esse grupo de parlamentares, de pessoas negras, que começam a chegar em grande monta, pelo menos, e aí, inclusive, usar essa expressão grande monta, ela diz muito sobre o nosso processo racial, porque a gente está falando de, no máximo, 5 pessoas que chegam conjuntamente numa esfera que é muito maior de representação. Mas essa chegada, ela coloca em tensão um lugar que nunca foi ocupado por essas pessoas. Então, isso diz sobre racismo. Essa é uma informação pautada sobre racismo. Se fossem outros grupos, a discussão seria de uma outra ordem, não existiria essa possibilidade de pensar esse risco tão grande ao nosso hino, porque ele é interpretado assim, é o medo, né, como o Guilherme já trouxe. Então, ele é entendido como um medo de, olha, as pessoas querem transformar, e essas pessoas são externas, só que a população negra, do qual eu faço parte, a gente não é externa, a gente está dentro dessa sociedade. A gente está falando de dentro, a gente está falando enquanto afro-gaúchos, pessoas que estão dentro do movimento tradicionalista gaúcho, que utilizam os seus trajes típicos, que fazem churrasco, que tomam mate e que cultuam essa tradição e que estão reivindicando aí se ver nesse lugar. Então, o que a gente está colocando aí na mesa é justamente essa possibilidade. Ainda é uma possibilidade muito pequena. E a gente está tentando convidar as pessoas a pensarem sobre isso. Tirar o lugar da vítima, que é de fato essa população negra nesse caso, e trazer isso para a sociedade de uma forma mais abrangente. Acho que a gente pode trazer outros exemplos, né? Como já tramitou aqui na Câmara algumas vezes a possibilidade de ser feriado no Dia da Consciência Negra, que é então dar mais amplitude à questão
de uma data significativa da população negra e não ficar restrito a esses movimentos, né? Se cidades como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo já tiveram essa atitude, por que Porto Alegre não é capaz de fazer essa transformação também, né? E sobre essa participação dos agentes que devem ser os mais participativos nessa discussão, Guilherme, existia uma emenda a essa PEC que trazia a possibilidade de uma espécie de plebiscito para que todos fossem ouvidos. Tu acredita que essa era uma alternativa mais viável e melhor a ser feita para essa discussão? Olha, eu acho que começa a dialogar com a ideia de democracia quando se fala em plebiscito, mas é uma virada completa na proposta da emenda e nas suas justificativas. Né? Não acredito que seja o ponto de diálogo entre os proponentes e quem propôs a emenda. Né? Não criou um caminho ali que os proponentes tinham estabelecido inicialmente. Parece uma virada interessante, né, no sentido de dar voz à sociedade. A gente escolhe os políticos, né, participa da política através do voto, garante esse voto para que as pessoas estejam representadas na Câmara Municipal, na Câmara Estadual e possam tomar decisões pela população. Se, né, a gente quer democracia, o plebiscito sempre vai ser um caminho que eu acredito ser interessante. Esse caminho acabou sendo retirado da proposta, né? A emenda foi retirada pelo deputado do PT, então lhe pergunto, você falava antes... É o Luiz Marenco do PDT. Do PDT, perdão. Isso. Que bom que você está aqui para Tradicionalista gaúcho. Muito bom. Luiz Marenco, exatamente, do PDT, não do PT, perdão. Guilherme, lhe pergunto sobre a participação ainda da área escolar. Você que foi professor dos anos mais iniciais também aqui, trazendo essa sua experiência, se todo esse debate histórico já deve ser iniciado lá atrás, ainda no ensino bem na infância de todos. Olha, eu acho muito importante e agora quero dar voz à Escola de Aplicação Fevale, né? Nós temos um projeto já há alguns anos que se chama Piquete da Diversidade Cultural. Então, chega o momento da Semana Farroupilha, né, do 20 de setembro, a sociedade para e fica muito mobilizada em torno da construção que foi feita, eu falei anteriormente, lá nos anos 50, pelo MTG, pelo símbolo do gaúcho, essas figuras, né, de masculinidade, esses símbolos já estruturados, a própria bandeira, o chimarrão. A gente quer olhar para esses símbolos, pensá-los, mas também trazer, olha, o Rio Grande do Sul foi composto por diversos povos, não só pela figura do laçador do homem branco. A gente quer conhecer os povos originários, a gente quer falar sobre a influência africana que veio de forma forçada, não veio porque quis, então tem que ter esse cuidado, né? Se a gente está falando de colonização, está falando de portugueses, espanhóis, alemães, italianos que vieram por espontânea vontade. Já os africanos vieram de uma maneira forçada, pelo menos no momento inicial do período da escravidão. Então a gente olha para esses povos e faz inserções desde os níveis mais baixos até o 3º ano da escola, em grupos de estudo que passam ali mais ou menos o mês de agosto, mês de setembro, fazendo momentos, né, assim, específicos, né, dentro da grade de horário para pensar esses povos, inclusive com saídas de campo, né? Inclusive nós tivemos uma dificuldade a partir de Novo Hamburgo de encontrar meios de encontrar uma saída que representasse bem os povos africanos. Encontramos uma saída que é da representação para a África, fazendo uma saída perto de Novo Hamburgo, que é o Museu Egípcio em Canela. A África normalmente não é pensada como Egito, né? O Egito historicamente já passou por livros de história que tiveram que ser, né, reescritos lá. Estava lá o Egito como história, né, antiga, né, pensada num prisma que não apresentava a África, né? História antiga da África agora. A gente precisa dar esse marcador, precisa dar essa representação. Não é fazer o aprofundamento apenas pelo olhar do que está representado lá no museu, mas ajudar a criar visões e ampliar o olhar dos estudantes. Então a gente tem muitas saídas assim, e, por exemplo, a aldeia Mibiá Guarani, aqui em Viamão, vai ter a saída para, né, Nova Petrópolis, na Pedra do Silêncio e no Parque do Imigrante. Então tem várias estratégias para a escola debater e discutir, né, e conhecer os povos. Não apenas, né, a gente ficar numa superficialidade e não encontrando vozes diferentes na construção do Rio Grande do Sul.
E aproveitando a participação de vocês dois da área acadêmica, Fernanda, qual é o papel das universidades nesse contexto de discussão estabelecido em uma sociedade com a participação de todos os povos? É formação, né? A universidade ela precisa formar tanto os seus estudantes quanto ter um diálogo também com a comunidade externa, né? Para quem não sabe, a universidade ela é formada de um tripé. Ela é formada pela pesquisa, pelo ensino e pela extensão. E a extensão é justamente esse contato com a comunidade. Geralmente as pessoas conhecem projetos de extensão, por exemplo, como hospital, em Porto Alegre, hospital de clínicas. É uma forma que chega muito mais efetivamente, digamos assim, à vida das pessoas. Mas tem várias outras possibilidades também. E dentro desse tripé, a gente precisa trabalhar com uma formação. Para pensar mais especificamente essas discussões que a gente está trazendo aqui hoje, a gente tem pensado, sobretudo, a área de educação para as relações étnico-raciais e como que isso vai aparecer em cada um dos cursos. No curso de História, ao qual eu sou vinculada, a gente tem disciplinas voltadas para uma educação antirracista. Então, pensar esses elementos e trazer formação para os nossos alunos e alunas que serão futuros professores, futuras professoras, é fundamental, porque ainda que a gente tenha uma lei, e inclusive esse ano essa lei cumpre 20 anos, que é a Lei 10.639, aprovada em 2003, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, a gente ainda tem muita dificuldade de cumprimento dessa lei. E, ao mesmo tempo, esse dado de dificuldade de cumprimento tem a ver também com a formação. Não são todos os cursos, mais especificamente os cursos de história, que dão essa formação. Então, não é muito raro nós encontrarmos pessoas que formaram há 15 anos, há 10 anos e não tiveram nenhuma formação voltada para isso. Então, a gente precisa corrigir esse processo justamente para que as pessoas tenham acesso a essas informações, possam passar por essa formação e aí chegar lá na sala de aula com condição de trazer essas discussões e fazer essas mediações. E isso vale tanto para a questão relacionada à população negra, quanto para a questão relacionada à população indígena. Então, é interessante, por exemplo, a gente observar que essas duas leis, a 10.639 de 2003, que versa sobre a população negra, e a 11.645 de 2008, que versa sobre a população indígena, que engloba a população indígena nessa lei, frequentemente elas aparecem nas discussões do senso comum como leis inválidas, suspensas. Volta e meia chegam essas notícias falsas informando isso. Nenhuma outra lei educacional acontece isso, é voltado para essa lei. Então, inclusive, os nossos formandos têm dificuldade, às vezes, dependendo da área de atuação, da escola, enfim, que atuam, de aplicar essa lei. Porque há uma cobrança exclusiva no dia 20 de novembro para trabalhar com isso e não se trabalha com isso em outros momentos. Como se só pudesse ser discutido durante o 20 de novembro e não ao longo de todo o período, né? Exatamente. Passo a meia-culpa para o jornalismo também, que aborda essas questões quase que exclusivamente no mês de novembro. É isso. E quando o Guilherme traz, por exemplo, vamos pensar isso ali em agosto, setembro, no bojo das discussões sobre o mês Farroupilha. Isso é sensacional. É isso que a gente precisa. A gente precisa que esse tema seja transversal. E aí entra mais uma vez o lugar da formação. É importante que os professores tenham acesso à formação que o Guilherme teve, por exemplo. E que a gente sabe que ainda não é... da URGS de 2007, né? A lei ainda não me ofereceu dentro da graduação a disciplina de África, né? Ela aparecia apenas em caráter eletivo por vontade e movimento dos professores. Com o tempo ela foi incorporada, sim, mas aí eu fui buscar na FAPA, a extinta FAPA, né, a formação de história africana e afro-brasileira, né, e isso parte dos profissionais, mas a lei está ali também, né, os professores têm que ter uma visão que não é porque, e aí falo pela experiência dos meus colegas negros dentro dessa formação na FAPA, professores já de idades diferentes, com muito rastro de experiência, que falavam que chegava assim, né, nas escolas, estava lá sentado na sala dos professores e recebia uma coisa assim, tá aí o 20 de novembro, agora é contigo, resolve, é tu que vai dar aula para toda a escola. Essa atitude vindo, né, do meio das direções, das instâncias de poder, né, e isso são relatos que eu só posso dar voz, eu não tenho lugar de fala, só posso dar essa visibilidade para o que eles colocaram, mas são experiências que me ajudaram a construir. Então, quando ela fala de formação,
né, a Fernanda, ela está falando sobre o fundamental, que é pensar que o meio acadêmico tem que formar, o meio do ensino básico tem que formar, e a gente fazer cidadãos pensantes, não apenas que venham a reproduzir e segurar bandeiras. Eles podem segurar bandeiras, eles podem tomar o chimarrão, eles podem usar os símbolos e adorar os símbolos, né? Eu faço isso por vezes, né? Faz parte da minha construção, mas eu tenho que ser pensante também, tenho que saber discutir, saber opinar e enxergar, né, as decisões da classe política como voz da sociedade, não como imutabilidade, não como parar o debate. Se tivesse imutabilidade na lei de educação, nós não teríamos a possibilidade de formação, né, e de mudança na linguagem, mudanças nos livros escolares, mudança na forma de apresentar um passado, né, que precisa dar olhar para todos os âmbitos sociais. Isso só reforça a formação determinada por meio da legislação, né, Sim, Fernanda? ela é fundamental. É algo que a gente tem discutido bastante, reforçado. Evidentemente, é uma legislação que, inclusive, ela só existe por força dos movimentos sociais. Esses movimentos sociais que constroem isso, pelo menos, a gente tem registro desde os anos 80, de uma forma pensando política institucional, mas também essa é uma reivindicação que permeia a organização negra desde que a gente tem notícias de como que a educação é um elemento fundamental. Então, pensar a legislação, a obrigatoriedade, porque a legislação ela obriga que essas temáticas elas sejam trabalhadas. Essa legislação em específico, ela inclusive abre espaço para que lideranças dos movimentos sociais estejam dentro das salas de aulas com os professores. O Guilherme mesmo trouxe, olha, em determinadas questões, às vezes as pessoas não têm um lugar de fala para falar. E está tudo certo. A gente tem outras pessoas que a gente pode convidar. E a lei, essas duas leis, elas vão versar exatamente sobre isso. Sobre a possibilidade de convidar lideranças para estar compartilhando, tanto lideranças indígenas como lideranças negras. Então, há caminho para ser feito, né, para ser trilhado, para que essas coisas elas possam tornar as nossas salas de aulas mais plurais, com acesso a essas discussões e, quem sabe, para evitar que discussões sobre imutabilidade ou questões dessa ordem, elas diminuam ao ponto de desaparecer da nossa sociedade, no sentido de que a gente tem uma sociedade que quer, na verdade, transformação e não quer parar o processo histórico, que quer dar sequência a isso. Então, essas legislações nos ajudam a pensar exatamente sobre isso. E olhando para a classe política atual, a falar em imutabilidade quando tem, né, falo em nível Brasil, né, tantos políticos trocando de partido, né, e as legendas mudando de nome, né, como é o caso do PMDB, que, né, parece simples, mas é uma mudança. Né? Então, se tu pensar em imutabilidade, não é algo favorável à democracia. Sempre vou bater nessa tecla. E após o estabelecimento da legislação sobre a formação da história africana, Guilherme, lhe pergunto como tu enxerga, agora já fazendo parte de um corpo docente, claro, como tu enxerga o papel do meio acadêmico também nessa discussão, como eu havia perguntado para a Fernanda. Olha, se houve evolução, se você enxerga... Eu tenho a experiência da minha capacidade de olhar, assim, né, por mais que tenha rodado bastante por escolas do meio público e privado, a gente vê assim, muito ainda depender da vontade do professor. Né? O professor tem que realmente se engajar naquele processo. Porque se... Né, e acho que isso faz parte, né, de qualquer formação profissional. Quem está interessado em ter um olhar amplo tem que se desenvolver. Mas ainda há assim, esse assentamento da obrigatoriedade da lei, como a Fernanda falou. A questão de um olhar assim, das instâncias de poder que se o professor não tocar nisso aqui, nós não vamos cobrar também. Se o livro didático for antiquado e não tiver presente ali, né, a história indígena sobre um novo prisma, né, trocar a palavra descobrimento pela palavra achamento, né, essas transformações importantes, não vai haver um sucesso aí amplo da sociedade na transformação. Só vai ter gente brigando ali, né, em alguns pontos, fazendo transformações pequenas, mas sem conseguir construir uma transformação maior, né, que é sempre um âmbito mais importante. Agora, Guilherme, vou te pedir licença para a gente falar um pouco sobre representatividade e se sentir representado no hino, Fernanda. Quero encerrar contigo nosso programa sobre como tu enxerga esse trecho específico do hino e outros símbolos do Rio Grande do Sul.
Então, em relação a esse trecho específico do hino, eu sou completamente favorável às demandas que vêm, estou de acordo, né, com as demandas que vêm sendo colocadas pelo movimento social negro. Especialmente, a gente tem aí uma proposta de alteração foi constituída por um importante poeta, que foi o poeta Oliveira Silveira, ainda lá nos anos 70. Então, eu entendo, sim, que a gente precisa abrir esse debate e discutir, porque é inegável, e aí eu trago a própria experiência pessoal. Eu lembro quando eu era criança e ouvia o hino e pensava, como assim povo que não tem virtude acaba por ser escravo? Porque eu já sabia que essa era uma história reportada para pessoas como eu. Já te impactava. Então já impactava muito. E isso altera e atua, sobretudo, na autoestima das crianças negras. Mas não atua única e exclusivamente nas crianças negras. O racismo, ele tem dois lados. Ele atua desprivilegiando um grupo e privilegiando o outro. E colocando, muitas vezes, em crise outras crianças que olham para isso e pensam, mas por que está falando isso sobre o meu coleguinha que eu gosto tanto? Por que isso está sendo dito dessa forma? Então, eu penso que a gente precisa necessariamente revisitar o nosso hino do Rio Grande do Sul. A gente precisa, sim, abrir um diálogo, ainda que não seja essa a proposta nesse momento, mas a gente precisa abrir esse diálogo dentro das esferas institucionais, refletir sobre isso e, quiçá, chegar aí a uma proposta consolidada, de fato, de alteração desse hino, para que a gente possa ter um hino em que as pessoas se vejam representadas. O nosso hino é muito bonito. A letra do nosso hino é bonita, a melodia do nosso hino é bonita. A gente vem de um estado em que a gente tem essa possibilidade ainda de aprender isso. Eu aprendi na escola, todos os hinos, sempre gostei muito. Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar se a gente seguir nesse momento aí de transformação, repetindo coisas que já aconteceram antes. Nosso hino falava sobre gregos, Atenas, enfim. A gente foi lá e tirou, porque não fazia mais sentido naquele momento. Então, tem essa possibilidade. Então, eu te diria que, em termos de representação da população negra, para pensar o território do Rio Grande do Sul, para inclusive desconstruir essa imagem que ainda é tão solidificada de que o Rio Grande do Sul é a Europa dos Pampas, e essa Europa ela é completamente branca. Quando a gente tem uma população negra aguerrida, quando a gente sai daqui e fala, por exemplo, olha, o 20 de novembro, enquanto proposta de data nacional, nasce no Rio Grande do Sul. A gente tem organizações negras as mais tradicionais, como a Sociedade Floresta Aurora, que é o clube negro mais antigo em funcionamento do Brasil. A gente tem uma série de dados que, ainda que sejam apresentados como excepcionalidade, dizem do nosso cotidiano de existência e de resistência da população negra no Rio Grande do Sul. Uma população negra que contribui para a existência desse Estado, que é apaixonada por esse Estado, aos moldes do que Oliveira Silveira formulou, dos afro-gaúchos. Essa população se coloca dessa forma, essa população não quer sair daqui, não quer negar isso, não quer negar o churrasco, a bombacha, os nossos símbolos pátrios, muito pelo contrário, quer de fato se ver representada para romper com esse estereótipo racista que ainda impera no estado do Rio Grande do Sul e que exclui determinadas populações e reporta só determinados grupos a construção de um espaço que foi completamente calcado numa construção múltipla de presença negra, de presença indígena, açoriana, italianos, alemães em diferentes momentos históricos. Então, acho que a gente tem muito a discutir, a avançar para que a representação ela seja efetiva para todos os gaúchos. Com mais esse importante depoimento, essa colocação da Fernanda, a gente encerra o nosso programa, que hoje tratou aqui de revisões históricas, principalmente abordando essa polêmica que foi criada a respeito dessa PEC, essa proposta de emenda constitucional que está sendo discutida na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que busca tornar imutáveis os símbolos pátrios aqui do Rio Grande do Sul, impedindo talvez uma possível mudança na letra do hino do nosso estado. A gente recebeu hoje aqui o Guilherme Senger, ele que é professor na Escola de Aplicação da Fevale, historiador também. Muito obrigado, Guilherme, pela participação. Obrigado, eu agradeço aí a conversa e o convívio. Muito bom ouvir a colega Fernanda. Então, a Fernanda Oliveira também participou conosco, ela que é historiadora e professora na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, também foi um prazer ouvir Guilherme. A gente pensar junto, acho que é sempre o melhor caminho. Então, agradeço, espero que quem está nos acompanhando aí também possa ter elementos importantes para trazer para reflexão. O nosso TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui e a gente espera ter colocado aí em pauta, mais uma vez, um debate que não termine aqui com o fim do nosso programa, é claro. Então a gente se despede da nossa audiência, muito obrigado pela sua companhia e para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Até a próxima edição.